Amém, irmãos? Vai valer a pena. Em 2003, pastor Ramesh chegou em Bodhgaya e não havia nenhum crente naquela cidade. E ele começa o trabalho de evangelismo. Hoje nós usamos um recurso que é muito importante, que é o filme Jesus. Porque, em média, 60% da população que vive no vilarejo não sabe ler nem escrever. Então, o folheto não adianta muito. Então, nós levamos o equipamento do filme Jesus e ali nós rodamos o filme, um filme baseado no Evangelho de Lucas, muito bom, feito por atores indianos, muito coerente com a palavra de Deus, com o Evangelho. E ali muitas pessoas têm contato com o Evangelho pela primeira vez. E hoje, irmãos, depois de muitos anos, ele chegou em 2003, 10 anos depois eu cheguei para ajudá-lo, para apoiá-lo, né? Vocês viram cenas de treinamentos de obreiros, né? Incursões em vilarejos, todas essas fotos fui eu que tirei, em 2017 mais ou menos. E ali nós entramos com ele, vamos treinar obreiros, vamos formar esses rapazes, para que eles, indianos, possam evangelizar o próprio povo. Então, esse é a nossa grande, vamos dizer, pastor Raio, a nossa grande cartada. Fazer com que eles evangelizem o próprio povo. E dar apoio. Nós aqui fazemos o quê? Damos apoio. Financeiro, inclusive. Mandamos ofertas para sustentar esses obreiros. Hoje, vários desses obreiros estão sem oferta. E nós mandamos mais ou menos aí 5.000 rupias para eles, que é o mínimo do mínimo que eles conseguem viver. É só dividir por 16 aí, que você vai achar mais ou menos quanto que fica em reais. 5.000 dividido por 16, você vai achar mais ou menos aí quanto que fica em reais. E o obreiro não tem problema com a língua. O obreiro não tem problema com o calor, ele já está acostumado com aquilo dali. Ele tem acesso, ainda que de maneira muito precária, à rede de atendimento médico, quando precisa, né? Ele não tem problemas com a polícia. Eu tenho problemas, se for pego, tenho problemas com a polícia. Então, nós damos o suporte e apoiamos eles para que eles evangelizem o próprio povo. Então, nós começamos em 2013, lá com esse trabalho. Então, em 2013, faça as contas, não tinha nenhum crente. Hoje, em Bodhgaya, lugar onde nasceu o budismo, existem mais de 3.000 crentes para a glória de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Mais de 3.000 crentes, fruto desse trabalho. Pastor Ramesh chegou em 2003, sofreu muito, quase morreu. 2013, 10 anos depois, nós chegamos ajudando, e ali vai na Índia, fica 20 dias, e depois moramos lá 3 meses, enfim, isso resultou nessa grande colheita. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Josué, no capítulo 14, Josué, capítulo 14, versículo 6. E eu quero, nessa manhã, meditar um pouco nessa palavra, nesse contexto desse trabalho missionário. O pastor Halley falou sobre a EBF. Eu sou fruto de EBF, irmãos. Nasci num lar cristão, né? Os meus filhos hoje são a 6ª geração de crentes na nossa família. E à noite eu conto como foi o momento que eu entendi que eu precisava confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu cresci nesse ambiente da escola bíblica dominical, da EBF. Eu me lembro muito bem da tia Elisene ensinar uma canção na EBF. E a canção dizia assim: Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer chinesas, quer hindus, esquimós ou índios nus, Cristo as ama como são.
Hoje nós trabalhamos com crianças hindus. Para você ver a importância, pastor Halley, da EBF. E isso, irmãos, em nome de Jesus, o Senhor vai levantar muitos missionários aqui para essa última colheita. Vamos meditar nesse texto, meus irmãos. Tem uma lição muito preciosa para nós aqui. Josué capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler, meus irmãos, na NVI, Nova Versão Internacional. Ela muda algumas palavras e facilita o entendimento. É o mesmo texto da RA, da Almeida, Revista Atualizada, mas aqui ela muda algumas palavrinhas, fica melhor o entendimento do texto, e diz assim, Josué capítulo 14, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. O diálogo aqui, irmãos, é entre Josué e Calebe. Você se lembra que foram dois, Josué e Calebe, entre os 12 espias, os únicos que voltaram dando um relatório positivo sobre a terra que o Senhor mandou eles espiarem, sobre Canaã. Então esse é o diálogo. Aquela geração que foi contaminada pelos outros 10 espias não entrou na terra. Mas Deus prometeu para Calebe e para Josué, vocês vão entrar. E faz uma promessa linda para Calebe. Nós vamos ler daqui a pouco, porque Calebe foi inteiramente fiel ao Senhor, você vai herdar a terra. Então, só para você entender o contexto, voltemos aí para o texto, versículo 7. Olha só isso aqui. Eu acho incrível isso aqui. Ele diz assim o seguinte, né? Como diz o jovem, né? Mano, véi, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, mano, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos atrás que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou eu hoje com 85 anos de idade. Preste atenção, meu irmão. No versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Então, Josué, versículo 12, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os gigantes, os Enaquins, lá viviam com suas grandes cidades, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Velhinho arretado, irmãos, 85 anos de idade, falando desse jeito. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Esse texto, irmãos, marcou um momento muito importante da minha vida, mais ou menos ali no ano de 2013, antes
de quando eu havia conhecido o pastor Ramesh e vi que havia possibilidade de uma aliança, de um suporte. E o Senhor falou muito ao meu coração. Eu vou usar a expressão conquistar terra, mas não no sentido de dela ser propriedade sua, não. Mas no sentido de você levar o evangelho para os habitantes de uma terra. E esse povo que agora está escravo de Satanás, escravo desses gigantes, desses demônios, adorando ratos, baratas, e eles se tornem agora povo de propriedade exclusiva de Deus, nação eleita, sacerdócio real, selados com o Santo Espírito. Esse é o sentido da conquista em que estarei mencionando nesse texto. E o Senhor fala muito ao meu coração. E eu quero dizer para você que quando você vai na Índia, a primeira coisa que cai é o romantismo missionário. Nós achamos, meus irmãos, que ser missionário, né? Eu já pensei muito isso, não sei se você pensa isso, mas nós achamos que ser missionário, viver na terra, é meio que aquele conto de fadas, né? Você, poxa, eu sou um missionário, que bênção, hoje eu vou levar o evangelho em tal região, você vai, prega, todo mundo te entende, não tem problema nenhum de língua, né? Irmãos, eu quero dizer para você que um missionário no campo, ele sofre. Não é fácil. Não é fácil você ficar longe da sua família, não é fácil você ter que aprender uma outra língua. Não é fácil você ter que aguentar um calor, muitas vezes como nós pegamos em Bodhgaya, 45 graus, com sensação de 49. Irmãos do céu, eu falei, meu Deus, abrir a porta do caldeirão do inferno, para vir tanto calor. A gente fechava a casa, fechava tudo, porque se você deixa aberta, vem aquele bafo quente lá de fora, e é uma inquietação. Irmãos, ali você não só está lidando com diferenças culturais, mas você está lidando com principados e potestades que dominam aquele lugar e com certeza não querem a sua presença ali. Por isso o pastor Halley tem insistido tanto nessa campanha de oração. Irmãos, nós precisamos cobrir os nossos irmãos que estão no campo missionário. Não é uma questão de ser apenas um programa da igreja, não é questão de ser apenas uma campanha da igreja, é uma responsabilidade nossa, meus irmãos. Nós estamos segurando a ponta da corda, enquanto na outra ponta alguém está num lugar terrível, precisando de oração para suportar a pressão. Responsabilidade nossa, como igreja do Senhor. E aqui vem o primeiro ponto que eu quero mostrar para você, porque Caleb, ele começa a falar com Josué sobre uma promessa feita há 45 anos atrás, que ele herdaria Hebron. Ele era um dos 12 espias, ele e Josué eram dois dos 12 espias que foram enviados para espionar a terra. Voltaram, Josué e Caleb dão um relatório perfeito, um relatório positivo. Preste atenção no que eu vou te falar. Quando nós falamos sobre uma linguagem de fé, quando nós falamos sobre crer, não estamos querendo dizer que você tem que ignorar os perigos. Não. Você precisa estar consciente dos perigos, mas saber que o Senhor vai levar você a superar tudo. Crer, irmãos, não é só sair fazendo palavras de afirmação. Não, eu creio sim. Tem perigos, pastor? Tem, está amarrado, pastor. Não fala que não tem. Eu não vou falar que não tem. Tem perigo sim. Você tem perigo de uma desidratação, você tem perigo de contrair uma bactéria. Você tem perigo, como eu tive problemas emocionais, irmãos. Eu surtei lá, pastor, você surtou? Claro que eu surtei, querido. Eu estava num ambiente onde há pressão. Eu me preocupava com os meus filhos, me preocupava com a minha família. Os meninos chegavam em casa e falavam assim para mim, papai, hoje eu vi um professor dar um tapa num colega, dar um murro nas costas do colega. Sabe? E aí você vai criando dentro de si aquela pressão. Irmãos, o campo missionário não é uma brincadeira.
O campo missionário é sério. E eu quero dizer que você não foi convidado, assim como eu, não fomos convidados para ser apenas meros espectadores da obra de Deus. Não, nós fomos convidados para nos envolver. E o que os missionários mais precisam hoje, irmãos, é de uma boa intercessão. Uma igreja pagando um preço de oração, para que eles permaneçam firmes na missão para a qual eles foram chamados. E Caleb então agora volta da terra. E ele fala assim, isso que eu acho incrível sobre a linguagem da fé. Não é você ficar, sabe, pensamento positivo. Pensamento positivo não é fé, querido. Olha o que Caleb fala, está lá em Números capítulo 3. Não precisa de você abrir, eu vou citar. Quando ele vê, né, aqueles 10 espias falando, nós vamos morrer. É todo mundo gigante, a terra, ela devora os habitantes. Nós parecemos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Para nós e para eles também nós somos como gafanhotos. Aí Caleb levanta e fala assim, gente, espera aí, não é assim. Primeiro, Deus nos chamou para essa terra. Segundo, olha aí o que Caleb fala, Números capítulo 13 e 14. Caleb fala assim, lá de fato tem gigantes. Ele não ignora o perigo. Ele não é irresponsável. Ele não é displicente. Ele reconhece os perigos. De fato tem gigantes. Mas aí olha a fé, pura, genuína e verdadeira. Mas se o Senhor estiver conosco, nós os derrotaremos. Se o Senhor estiver conosco, nós os derrotaremos. Mas não adianta, a congregação é contaminada por aquele relatório negativo vindo dos outros. Então Deus desiste, fala, não, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. É interessante, tem algumas expressões no texto que diz assim, né? Deus fala assim, até quando vocês vão me desprezar? Né? Falando lá para o povo. Até quando vocês vão fazer pouco caso de mim? Até quando vocês vão deixar de crer? Então vocês vão entrar, mas Josué e Caleb, vocês vão entrar sim. Só, irmãos, que é o seguinte, ele precisa esperar 45 anos. Então a grande primeira lição, irmãos, que nós tiramos daqui, é guardar a nossa fé, independente da situação. Sabe por quê, meu querido? Muitas coisas que acontecem não estão sob o nosso controle. E às vezes uma situação muda, meus irmãos, não é por nossa causa, mas é por causa de terceiros. Mas nem assim as promessas de Deus deixarão de ser cumpridas na nossa vida. Elas serão cumpridas, porque o Senhor é fiel. Então eu preciso aprender a guardar a minha fé, a proteger a minha fé e continuar crendo. O homem espera 45 anos, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você que tem orado por sua família. Está disposto a esperar 45 anos? Está disposto a esperar 45 anos para ver os seus familiares se convertendo ao Senhor? Eu não estou dizendo que você vai ter que esperar isso. Em nome de Jesus não vai. Mas eu quero dizer que a sua fé genuína, provada pelo Senhor, aprovada pelo Senhor, ela é capaz de esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida, sem deixar esmorecer. Meus irmãos, nós servimos a um Deus grandioso, mas nós precisamos entender o contexto das coisas que nós estamos vivendo, discernindo o tempo, porque os dias são maus. Discernindo o tempo. Pastor Halley, não deu. Eu orei e não aconteceu nada. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, tal. Muitas vezes é assim. Aliás, acho que aqui em Candeias não tem isso não, mas lá na Casa de Esperança em Mineiros, irmãos, eu já enfrentei cada situação. Irmãos me ligam, pastor, eu preciso falar com você. Fala, irmão. Ah, pastor, eu não aguento mais. O que foi? O gigante. Igualzinho os espias. Ah, o gigante. O gigante, o gigante, o gigante, o gigante. É o gigante do meu marido, é o gigante da situação, é o gigante da família, é o gigante da saúde, é o gigante, é o gigante, é o gigante, é o gigante. Eu falei, irmãos, guarda a sua fé. Fica firme no Senhor. Aprenda a esperar.
Aprenda a discernir o contexto que você está vivendo e guardar o seu coração para que as situações exteriores não venham trazer um balde de água fria sobre a sua fé. Irmãos, a resposta de Deus vem independente daquilo que eu estou vivendo, meus irmãos. Ela vem porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Pastor, você já ficou com medo na Índia? Já. Já chorou lá, pastor? Que nem uma criança. De emoção? Não, de medo mesmo. Tive medo de morrer. Já chorou escondido dos meninos? Já. Já teve vontade de matar indiano? Já. Me perdoa, pastor, eu falar uma besteira dessa aqui na sua igreja. Ai, meu Deus, Senhor, hoje eu vou levantar às 5:30 da manhã para levar os meninos à escola. E eu vou liberar uma palavra de amor sobre todo indiano que eu vejo na rua. O primeiro que quase passa o ônibus em cima do nosso carrinho. Eu falo, filho do... Ô, glória! Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres humanos, temos emoções. E o que eu acho incrível nessa história é que Caleb, meus irmãos, mesmo com toda... Imagina Caleb. Gente, nós estávamos tão perto. Mas agora nós temos que voltar. Porque por causa de vocês, viu? É por culpa de vocês. Tá? Eu só estou interpretando, tá, irmãos? Tá? É por culpa de vocês, viu? É por culpa de vocês que nós não vamos entrar na terra. E agora eu vou ter que esperar, não sei quanto tempo, né? Mas é isso, né? Tem que esperar, vamos esperar. Você imagina Caleb. Irmãos, eu acredito que Caleb não fez isso. Não sei, o texto não diz. Mas eu gosto de pensar que Caleb guardou o seu coração. E esperou o momento certo. E esse momento veio 45 anos depois. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Sabe um grande problema que eu vejo hoje? Nas nossas igrejas, nós temos uma vida abastada. Glória a Deus por isso. É bênção de Deus. É bênção de Deus na cidade. É bênção de Deus nos comércios. Irmãos, 2 meses antes de nós chegarmos em Bodhgaya, eles abriram um supermercado lá. Eu ia dizer hipermercado, mas ele era pequeno. Mas quando você entrava lá dentro, nem parecia que você estava na Índia. Você encontrava produtos que, inclusive alguns que se encontram aqui no Brasil, ar-condicionado, um ambiente gostoso, chama-se Smart Point. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que bênção que é um supermercado desse para essa cidade. É a bênção de Deus na terra. Sabe, meus irmãos, sabe por quê? Antigamente não tinha nada disso ali. Sabe por quê? Porque hoje tem mais de 3.000 crentes naquela cidade clamando o nome do Senhor Jesus, orando ao Senhor Jesus. Pessoas que antes adoravam um demônio chamado Shiva, um demônio chamado Krishna, um demônio chamado Durga, Parvati, Hanuman, Ganesh. Hoje eles estão adorando ao único e verdadeiro Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia! E por causa disso a bênção de Deus vem para a terra, irmãos. Vem para a terra. Empresas abrindo comércios que vão abençoar as pessoas. Aí você olha no meio daquele lixo, você vai numa barraquinha comprar frutas. As frutas verdinhas, fresquinhas, as cenouras, sabe, o alface bonito, aquela coisa, mas do lado tem esgoto. Mas tá, esquece o esgoto. Olha aqui, aí a minha esposa, que não gosta de tirar foto de jeito nenhum. Ai, amor, vem cá, tira aqui uma foto. Mas o que você está vendo aí, amor? Ai, amor, não, tão bonitas essas verduras. Tá, vai lá, eu tiro uma foto dela com as verduras, coisa mais linda do mundo, irmãos. Ela, né? E as verduras. Irmãos, a bênção de Deus. Deus hoje ele está sobre Bodhgaya, apesar dessas circunstâncias.
Sabe por quê, irmãos? Porque ali existia um povo que foi enviado pelo Senhor, que pagou um preço quase com a sua própria vida. Porque várias vezes o pastor Ramesh ficou doente. Ele conta uma história que eu acho tão engraçada. Ele conta uma história dizendo que ele ainda era solteiro, estava morando de favor na casa que alguém arrumou para ele. E aí, o pastor, mais quanto tempo? Só para mais 10 minutos, tá? Vamos lá. E aí, ele disse que ficou doente. Aí ficou doente, e doente, começou a não cumprir algumas programações dele como pastor. E aí, ele falou assim: então, irmãos, eu fiquei doente, mas eu não tinha coragem de falar para os irmãos que eu estava doente. Porque quando eles vinham reclamar para mim que estavam doentes, eu dizia: você tem que crer que Jesus vai curar você. E Jesus curava eles. Mas eu orava e Jesus não me curava, e eu continuava doente. Aí eu senti vergonha. É a vida do missionário, meus irmãos. Não tem romantismo. É assim. E hoje são mais de 3.000 crentes naquela cidade, irmãos. O Marrabô de hoje é uma grande estrutura. À noite eu vou trazer algumas fotos que nós tiramos do Marrabode. Acho que até os meninos mostrou no plano Betim. Bode é árvore. É a árvore aonde a Siddhartha Gautama foi, entre aspas, iluminado. Marra é grande, então grande árvore. Então o Marrabode hoje tem esse nome e é um templo dedicado ao budismo. É uma estrutura alta, você vê de qualquer lugar da cidade, e ali nos arredores, nos jardins ali, ficam budistas adeptos ao budismo e simpatizantes do budismo, rezando seus mantras ali, procurando a iluminação. E ali perto tem um complexo de templos. Junto com o budismo, você tem, junto com o templo budista, que é o Marrabode, você tem vários templos hindus. Então, quando você chega ali, andando, que tem que estar a pé, porque carro não é proibido de transitar lá, então você sente um cheiro fortíssimo de incenso, junto com o esgoto, junto com o lixo, e junto com alguns irmãos queridos indianos que não conseguem tomar banho. E então é aquele cheiro. E aí você começa a ouvir mantras budistas, você começa a ouvir músicas hindus, o sininho, que eles batem ali, invocando os deuses, acendendo incenso, aquela coisa toda. Irmãos, é terrível. E nesse dia, eu estava indo para a conferência, então eu estava andando a pé e passando e ouvindo todas essa Babel de adoração, se é que poderemos dizer, porque são várias línguas, hindi, inglês e outras línguas de outros países. E então eu fui me aproximando do local onde estava acontecendo a conferência Bless Bihar, bem no momento que os irmãos estavam adorando ao Senhor, cantando um hino de adoração a Deus, falando da salvação em Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa extraordinária! O poder de Deus, irmãos, emanando dali. E foi tão poderoso que de repente me chega quem? Um budista. Ele chegou, sentou na cadeira, tem uma foto dele, sentou na cadeira e ficou ali. E eu falei: Jesus amado, foi atraído pelos hinos cantados, falando de um Salvador, que morreu na cruz, pagou o preço de todos os pecados, e pela fé nele, eu tenho livre acesso a Deus. Meu Deus, que coisa extraordinária. Mas ainda é uma cidade difícil de se viver. Agora, quem diria no passado, quando não tinha nenhum crente ali. Caleb diz o seguinte: e eu espero, eu estou com 48, vamos arredondar para 50, mais 45, 95. Já vou estar bem velhinho. Mas eu espero estar com a mesma disposição de hoje,
para levar o evangelho aos povos não alcançados, a fazer viagens para o sertão. Nem que a gente desce do carro, nem que a gente desembarca do avião. Ai, minhas costas. Mas eu espero estar com essa disposição, porque nós precisamos aprender a guardar a nossa fé, irmãos. A fé não é algo que foi dado apenas para os momentos bonitos e belos, como aqui, agora de manhã, em que todos são crentes e a gente começa a adorar a Deus, e é algo extraordinário, irmãos, a gente cai nas lágrimas. Mas a fé, irmãos, ela precisa estar firme lá no ambiente do trabalho, lá dentro da sua casa, junto com o seu vizinho, no trânsito, irmãos, no semáforo, sabe, no meio do contexto da cidade. É ali que ela vai te sustentar. Ela tem que sustentar lá no sertão nordestino, nas incursões missionárias. Ela tem que sustentar você sendo fiel a Deus nos seus dízimos, nas ofertas, como um grande intercessor do Senhor, fazendo parte dessa campanha para segurar do lado de cá a corda, onde na outra ponta está uma família, está um missionário solitário, dependendo única e exclusivamente das orações para ser sustentado. Caleb diz assim, para encerrarmos, Caleb diz assim, versículo 10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Guardou a fé, foi fiel. Versículo 11, é o meu desejo. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Eu quero dizer que daqui a 45 anos você, em nome de Jesus, terá tanto vigor quanto tem hoje, para continuar firme nos caminhos do Senhor, testemunhando do Senhor, fazendo parte da sua obra. Eu não vim aqui convidar você para ir comigo à Índia na próxima incursão missionária. Não, se o Senhor te levantar para isso, Ele vai falar com você e você vai lá. Mas eu vim aqui convidar você para que juntos como igreja do Senhor possamos levar o Evangelho aos povos não alcançados, no sertão nordestino, irmãos, nos ribeirinhos da Amazônia, em outros países. Pastor, de que forma? Vamos orar junto comigo, porque assim nós estaremos indo lá. Vamos ofertar, porque assim nós estaremos indo lá. Eu faço missões, irmãos, de 3 formas. É indo lá, orando e contribuindo. E ali eu estou junto, tem alguém segurando a corda para mim. Muitas vezes, meus irmãos, eu não sei se o pastor Halley falou isso, mas, se possível, esses missionários que estão sendo alvo da intercessão da igreja, receberem uma mensagem, receberem um WhatsApp de alguém dizendo assim: irmão, estou orando por você, amamos você. Lá na Índia, irmãos, uma das minhas crises, eu não tenho vergonha de falar, já tive, mas não tenho, porque reconhecer fraquezas, eu entendo que reconhecer fraquezas é viver na dependência de Deus. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E eu vou porque o Senhor pode, não porque eu posso, eu vou porque o Senhor pode. E então, num dia que eu tinha chorado muito, né? Medo, raiva. E um pastor me ligou, pastor Rubens, da igreja Orvalho em Goiânia. Nós somos amigos há muito tempo. E ele falou assim: Stanley, tudo bem? E eu caí em prantos. Eu falei: tudo bem. Tudo bem. Vai tudo bem, igual a Sunamidra, vai tudo bem. O menino estava morto em casa, e ela fala: vai tudo bem. E aí ele fala: cara, o que foi? E eu abri meu coração, falei o que estava afligindo, o que estava apertando e tal. E ele me perguntou assim: irmãos, Stanley, você precisa de dinheiro?
Eu falei: Rubim, não, eu não preciso de dinheiro. A gente tem dinheiro suficiente para as despesas. Eu só preciso de um amigo para conversar. E para expor meu coração. E para dizer que eu sou fraco. E ele falou: cara, eu te amo. E aqui nós estamos firmes intercedendo por você. E isso aconteceu outras vezes com meu irmão, o pastor Rodrigo. E eu sentado com minha esposa no terraço da nossa casa. E vendo o pôr do sol na Índia. Sabendo que era madrugada no Brasil. Esperamos até por volta de 11 horas da noite. Porque aí seria 9h30 da manhã no Brasil, mais ou menos isso. Meia-noite, né? E aí eu liguei para o Rodrigo e falei assim: mano, eu não estou aguentando a pressão. E ele e a Tamires, a minha cunhada, começaram a nos dar uma palavra: força, força. E aí ele pegou o violão, ele é ministro de louvor, uma grande bênção na nossa igreja. E ele começou a cantar: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão atentos, estão sensíveis ao meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, como aquilo nos sustentava. Não pense você que missionário é o super-homem. Não é. Pastor Vinícius, que ministrou lá em Exu, ele disse para mim uma vez: Stanley, saí uma vez no Nepal para comprar verduras para minha família. Eu não tinha dinheiro. Irmãos, passam necessidade. Irmãos, nós estamos aqui segurando a corda. Tem outras pessoas lá na ponta. E eu quero segurar essa corda com força. E você, quando eu estiver lá na outra ponta, você segura firme, irmão, porque você já viu o estado aqui. 140 quilos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para continuarmos firmes até o fim. Amém, meus irmãos?